Estamos ao vivo, terceiro bloco do nosso programa. Agora vamos falar de arritmia cardíaca com Silas dos Santos Galvão Filho. Dr. Silas é vice-presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Dr. Silas, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Cídio. Boa noite para você e para todos os telespectadores. Quando a gente fala sobre arritmia cardíaca, eu logo assim, né, metido a entender sobre tudo, eu disse assim, é quando o coração descompassa. Tem nada a ver? Na realidade, a arritmia cardíaca é uma alteração do ritmo cardíaco. O coração é uma bomba feita de músculos que tem como função bombear o sangue para o território circulatório. Para ele exercer essa função, existe todo um sistema que ativa o músculo cardíaco, faz com que ele contraia e exerça a função de bomba. E essa ativação ela tem um ritmo e uma frequência cardíaca. Cada um tem um ou é padronizado? Não, existe, na realidade não existe uma frequência cardíaca normal, existe uma faixa de normalidade. Tá. Dependendo da circunstância em que se encontra o indivíduo, ele pode estar mais acelerado ou estar mais lento. Se o indivíduo está em repouso, ele está mais lento. Se ele está sob estresse, quer físico ou emocional, ele está mais acelerado. Mas essa aceleração causada pelo estresse não é uma arritmia, é o ritmo normal do coração. Tem muita pergunta chegando. Uma delas, por exemplo, se energético, toma energético, faz mal para a minha saúde, pode dar arritmia? Energético pode dar arritmia? Dependendo do energético, porque esse energético não se sabe muito bem nem o que eles têm na realidade. E muitos deles são excitantes da célula muscular miocárdica. Ela pode acelerar a frequência, trazer algum tipo, no indivíduo que já tenha propensão a apresentar arritmia, vir apresentar. A gravidade, doutor, essa é uma doença grave, essa arritmia? A arritmia cardíaca, ela pode ser um problema muito simples ou pode ser um problema muito grave, que está relacionado com a morte súbita. Como é que eu sei se vai ser simples, se aquilo que eu estou sentindo é simples ou é grave? Primeiro que todas as vezes que você tiver uma alteração do ritmo cardíaco, sentir isso, você tem que procurar um médico. Quem vai fazer essa avaliação vai ser um cardiologista e, de preferência, um cardiologista especializado em arritmias cardíacas. Então, ele vai avaliar aquele ritmo, ver se é um problema mais simples ou não. Existem arritmias que são batimentos anormais do coração, extrasístoles, que podem ocorrer em muitas pessoas que têm um coração normal. Então, isso não é tão grave. Agora, quando uma arritmia está ocorrendo num coração que já tem alguma patologia, como já teve um infarto, etc., essa arritmia pode ser grave, pode estar relacionada ou expondo o indivíduo a um risco de morte súbita. A arritmia pode levar a uma parada cardíaca? A parada cardíaca, ela é uma arritmia. Na realidade, o coração ele para, na quase totalidade das vezes, ele não para em assistolia, ou seja, parada cardíaca. Ele para no que nós chamamos de fibrilação ventricular, que é um ritmo caótico do coração e que não tem atividade mecânica. Então, ele para de exercer a sua função de bomba e o indivíduo, se não for atendido a tempo, morre. A gente tem, inclusive, algumas imagens, um vídeo que, se eu não estou enganado, acho que foi produzido, mesmo, né, pelo SOBRAC. A gente vai acompanhar agora algumas imagens de uma situação e essa situação pode acontecer comigo, pode acontecer com você. É bom a gente estar atento. Vamos lá. Oi, senhor, tudo bem? Voo é por volta de umas 11 horas, mais ou menos. Sempre a mesma coisa. Eu acabei levando um susto, porque a gente não espera, né? Nesse momento a gente acaba ficando nervoso, meio que não sabe o que fazer, acaba pedindo ajuda. Tive uma avó que ela sofreu um ataque cardíaco, né? Fulminante, ela acabou falecendo. Primeira vez que aconteceu comigo, eu nem consegui reagir. Muito bom.
A gente vê a imagem para a gente também imaginar qual seria a reação. Estava percebendo, ninguém sabia o que fazer ali, ficou todo mundo parado. É isso? Na realidade, a arritmia que ele apresentou foi uma parada cardiocirculatória. E ela leva, na grande maioria dos casos, quando o indivíduo apresenta uma parada, ele morre. E morre subitamente. A morte súbita, na realidade, talvez seja a morte que todos nós gostaríamos de ter, uma morte sem sofrimento. Mas para a sociedade é muito grave. E, na realidade, o indivíduo que tem uma parada cardíaca, ele pode ser recuperado dessa parada cardíaca e não morrer, o que nós chamamos de morte súbita abortada. Ele pode, se ele for bem atendido, ele pode recuperar. Se você pega um indivíduo que tem uma parada cardíaca, coloca ele num automóvel para levar até o hospital, você está transportando um cadáver. Você tem que atender o indivíduo naquele momento. E o que se faz nesse A momento? primeira coisa é procurar ver se o indivíduo não está atendendo aos chamados, ver se ele está respirando. Antigamente se tinha uma preocupação grande em procurar o pulso. Mas o pulso é um pouco difícil, você procura ver se o indivíduo não está atendendo, se ele está respirando. Isso é um pouco mais fácil de se ver. Se ele não estiver respirando, também procura o pulso, você já fazer a massagem cardíaca. Sobre o peito? Sobre o peito, você tem que colocar a mão espaldada e usar, na realidade, não é a força do seu braço, mas o peso do seu corpo para fazer Por isso a que compressão. o braço tem que ficar Tem que ficar esticado. Então. esticado. Esticado. Agora, a massagem cardíaca, o que ela faz, na realidade, é evitar a parada circulatória. Ela mantém o mínimo de circulação. Mas se aquele indivíduo estiver fibrilando, ele só vai sair da parada se for desfibrilado, se aplicarem um choque e reverter a fibrilação Quanto tempo ventricular. tem para a aplicação desse choque? Olha, E essa máquina aqui? isso é um desfibrilador externo automático. Ok. Na realidade, você tem que começar a fazer a massagem cardíaca até 10 minutos. Mas, na realidade, o ideal é nos 5 primeiros minutos. A partir de 10 minutos, o indivíduo parado, é muito difícil recuperar. Mas nos 5 primeiros minutos, você tem que começar a fazer a massagem. Se tiver o DEA por perto, já chama para trazer o DEA. Se não, você tem que ficar fazendo... o DEA? O DEA é o desfibrilador Esse externo aqui? automático. Ah, tá. Senão ele tem que ficar fazendo a massagem até chegar ao socorro. Isso já é um pouco mais difícil. É por isso que o DEA, o desfibrilador externo automático, deveria ter em todo local que tem aglomeração de pessoas. Por exemplo, a gente viu ali um aeroporto. Aeroporto vai ter? Tem. No aeroporto de São Paulo tem. Tá. Existem normatizações. No metrô de São Paulo, por exemplo, tem. Nos fóruns, eu sei disso porque eu tenho 2 pacientes que foram recuperados. Um no metrô de São Paulo e o outro no fórum de São Paulo. Então, os pacientes fizeram uma parada cardíaca, foram atendidos adequadamente. Hoje eles têm um dispositivo que é um desfibrilador implantável e estão vivendo. Isso que eu ia perguntar. Eu já ouvi falar desse dispositivo, que é uma espécie de um desfibrilador, só que interno, é isso? Interno. É como um marca-passo, só que um pouco maior. Ele tem a função de marca-passo, se o coração está lento, ele estimula o coração. Mas se o coração vier apresentar um ataque à arritmia, uma arritmia do tipo fibrilação ventricular, ele vai identificar essa arritmia e aplicar um choque e reverter essa arritmia. Então, é um aparelho que vai ser utilizado nos pacientes que têm risco de apresentar parada cardíaca e, consequentemente, risco de morte súbita. Muita pergunta chegando. Jussara Silva, de Atibaia, São Paulo. Eu sinto palpitações fortes quando caminho rápido. Será que isso é sinal de arritmia? Na realidade, quando o indivíduo faz um esforço, está sob um estresse físico, é normal a frequência cardíaca aumentar. Principalmente no indivíduo que não está condicionado, que faz isso esporadicamente. Agora, se isso ocorrer de uma maneira exagerada, começar a trazer outros tipos de sintoma, a pessoa tem que procurar investigar isso. Presidente Prudente, o Joelson, está dizendo assim, doutor, falta do sono REM pode causar arritmia? Na realidade, existe uma entidade chamada apneia do sono, que é uma entidade que pode levar a desencadear arritmias e, às vezes, até assistolias, pausas no ritmo cardíaco. Isso é tratável do ponto de vista
otorrinolaringológico, utilizando CPAPs, aqueles sistemas que você fica dormindo com aqueles aparelhos, e aquilo melhora consideravelmente e trata esse tipo de problema. Mas é um problema, não é um problema primário do coração, quer dizer, o problema cardíaco é secundário a essa apneia. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi absolutamente nada, o senhor vai entender tudo. A ablação é recomendado para arritmia atrial? Sim, a ablação por O que ele está dizendo aqui? A ablação por catéter é um tratamento que se faz das arritmias cardíacas através do cateterismo. Então, você posiciona catéteres passando pelas veias até o coração, e um desses catéteres nós vamos colocar por dentro no coração, no local onde está gerando o ritmo anormal. E a ponta desse catéter vai ficar lá e por passagem de uma corrente elétrica, a gente faz com que uma cauterização, uma corrente de radiofrequência, naquele ponto, eliminando a possibilidade de gerar ritmos anormais. Ela pode ser utilizada tanto em arritmias atriais como em arritmias ventriculares. Para responder objetivamente a pergunta do telespectador, é utilizado sim em arritmias atriais. A Jane Matos, aqui de São Paulo: meu marido tem pressão alta e fuma. Ele pode ter uma parada cardíaca? Sim, ele pode ter. Na realidade, são dois grandes fatores de risco para problemas cardiocirculatórios. E principalmente a insuficiência coronariana, que é a maior causa de morte súbita. Então, tem que se cuidar. A Niceia, de Blumenau, Santa Catarina, ela quer saber sobre grupo de risco. Quais são as pessoas que estão envolvidas no grupo de risco? Histórico familiar, por exemplo? O histórico familiar é um fator de risco. Existem vários fatores de risco de problemas cardiocirculatórios. A história familiar, o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse, todos eles são fatores que podem contribuir para o aparecimento de problemas cardiocirculatórios e, consequentemente, para arritmias. A dona Dulce é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ela está dizendo o seguinte: ela tem 89 anos e já teve arritmia, mas agora está tudo sob controle. Ela sempre vai correr risco? Na realidade... Uma vez com arritmia, é sempre com arritmia? Não necessariamente, depende do que levou à arritmia. Ela pode ter... Existem pessoas que já nascem com propensão para apresentar arritmia. E Um momento de maior tensão, por exemplo, de estresse, um momento de separação, morte de alguém, pode desencadear? Pode. Esse estresse emocional, ele é fácil de entender que ele tem um papel importante no ritmo cardíaco, porque mesmo no ritmo normal ele altera, ele acelera o ritmo normal. E, obviamente, ele cria condições favoráveis para o aparecimento de alterações do ritmo. Prevenção, doutor. Várias perguntas aqui a respeito disso. Como é que eu posso prevenir? Ai, meu Deus do céu, vou começar a comer legumes, frutas e verduras. É por aí o caminho? Bons hábitos de vida, não só hábitos alimentícios, mas procurar ter uma vida com atividade física, evitar a obesidade, tratar a hipertensão e, principalmente, procurar o seu cardiologista para fazer uma avaliação e ver qual é a condição em que ele se encontra. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de se fazer aquele exame, porque dizem é muito exigente, aquela história de esteira, e fica fazendo a esteira numa velocidade X. Pessoas de mais idade às vezes reclamam um pouquinho. Tem métodos mais variados de controle, se está tudo certo com o coração ou não? Esse é o teste ergométrico, é o teste que se faz da esteira. Normalmente, esses testes, a gente pode utilizar a velocidade de acordo com o indivíduo. O que a gente objetiva nesse teste é determinar um estresse mesurável, no caso, um estresse físico no coração, e para ver como é que o coração se comporta frente a esse estresse. Então, essa é a avaliação. A gente pode fazer também em pacientes que não podem fazer o teste ergométrico, esse tipo de teste com medicamentos, fazer um estresse farmacológico, como a gente chama. O Tovo, aqui de São Paulo, está dizendo assim que ele tem lá alguns piripaques na válvula mitral. Tem alguma coisa a ver com arritmia? Ele corre risco?
A válvula, normalmente o pessoal no hospital brincando fala que eu sou eletricista do coração, porque a gente trabalha só com a parte de arritmia. E aí eles falam que tem a parte hidráulica e a parte mecânica e elétrica do coração. A válvula que ele está falando faz parte da parte mecânica do coração. Mas as alterações da válvula mitral, em especial da válvula mitral, ela pode levar a uma alteração nos átrios, no átrio esquerdo, e com isso propiciar arritmias do tipo fibrilação atrial, que é a arritmia mais frequente na prática clínica. A Neuza está dizendo assim, pronto, já não vou mais fazer atividade física. Mas a gente não falou aqui nada de atividade física. Pessoas portadoras de arritmias cardíacas não podem fazer atividades físicas, estou certa? Neuza, toda preocupada, angustiada aqui? Não, depende do tipo de arritmia cardíaca que ela tem. Como eu falei, existem arritmias cardíacas que são irrelevantes da prática clínica. E que quando o indivíduo faz atividade física, elas até desaparecem. Então isso tem que ser avaliado para saber que tipo, e também, principalmente, tão importante quanto saber o tipo de arritmia, é saber como é que está o estado do coração. Porque uma coisa é uma arritmia ocorrer num coração normal, que a relevância diminui consideravelmente. Outra é uma arritmia ocorrer num coração doente, que pode expor o indivíduo à morte súbita. Os idosos, eles estão mais sujeitos a arritmias? Sim, principalmente uma arritmia que é a mais frequente da prática clínica é chamada fibrilação atrial. Ela ocorre mais nos indivíduos mais idosos. Agora, o idoso ele tem o coração mais desgastado e, consequentemente, a possibilidade de ter alterações do ritmo são maiores do que num coração novo, quer dizer. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre riscos, nessa nossa sociedade extremamente agitada, com tanto estresse, é tempo, é horário, é congestionamento, tudo isso pode fazer com que saiamos do ritmo. Não tenha dúvida, contribui para problemas cardiocirculatórios de uma maneira geral e, em especial, a parte do ritmo cardíaco. Vamos para recomendações práticas. Luiz, tem mais pergunta aí, é isso? Então, antes das recomendações práticas, o que você tem que começar a fazer a partir de hoje para cuidar mais desse coração? As perguntas que não param de chegar de todas as partes do Brasil. Vamos lá, Luiz Henrique Casoni. Pois é, Dalcides, essa pergunta aqui acabou de chegar para a gente através do nosso site, redvida.com.br/tribuna, é da Fabiana Braga de Rio Verde, Goiás. Ela está perguntando, além das arritmias e também das paradas cardíacas, assim, um sinal claro de que tem alguma coisa errada com o coração. E qual que é a idade recomendada aí pelo doutor para se procurar aí pela primeira vez um cardiologista? Na realidade, em relação à arritmia cardíaca, quando você sente a alteração do ritmo, você identifica a arritmia. Quer dizer, você sente o coração batendo de uma maneira irregular, você sente o coração no momento em que você está tranquilo, ele está batendo mais acelerado. Então, isso daí são os sintomas mais frequentes das taquiarritmias, porque as arritmias se dividem em taquiarritmias e bradiarritmias. As taquiarritmias são os ritmos acelerados do coração e as bradiarritmias os ritmos lentos do coração. O sintoma das taquiarritmias são esses, e das bradiarritmias, dos ritmos lentos, tontura, desmaios, indisposição, sonolência. Então, sempre que você tiver algum sintoma desse tipo, seria interessante fazer uma avaliação para investigar. Algumas recomendações, vamos lá, o programa está terminando. Recomendações para quem está em casa. Em relação à arritmia cardíaca. Bom, sempre que você tiver uma suspeita de que tem uma alteração no ritmo cardíaco, tem que procurar um cardiologista. Para prevenir a arritmia cardíaca, que foi o objetivo, a primeira coisa é você procurar ter hábitos de vida saudáveis, evitar aqueles fatores de risco que são possíveis de serem evitados. A história familiar, obviamente, a gente não pode evitar, mas você controlar o peso, ter uma alimentação adequada, praticar esporte, procurar, eu vi você falando há pouco sobre o estresse, quer dizer, o indivíduo tem que ter férias, tem que procurar ter hábitos de vida saudáveis. Quero te agradecer, doutor Silas Galvão Filho, vice-presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado.